Você já sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao se lembrar do momento em que o Titanic afundou nas profundezas geladas do oceano? A obra-prima de James Cameron, de 1997, é mais do que apenas uma história de amor inesquecível. Tornou-se uma lenda do cinema, gravada no coração de milhões. Mas por trás do mundo brilhante de Jack, Rose e dos personagens icônicos do filme, esconde-se uma realidade muito mais comovente. Tragédias reais, estrelas cadentes, segredos enterrados e vidas destruídas. Assim como o infame Titanic. Neste filme, examinamos os destinos turbulentos dos tripulantes falecidos do Titanic, homenageamos seu legado e revelamos as histórias por trás da lenda. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar! Gloria Stewart como Rose Dawson Calvert. Gloria Frances Stewart, nascida em 4 de julho de 1910, é uma atriz veterana de Hollywood que fez um retorno espetacular aos 87 anos no filme Titanic, de 1997, interpretando a idosa Rose Dawson Calvert, uma ponte viva entre o passado e o presente. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, consolidando-a como um ícone do poder duradouro do cinema clássico. No entanto, por trás desse glamour, havia um caminho difícil. Gloria era uma estrela em ascensão na década de 1930, mas suas fortes convicções políticas e seu ativismo a levaram a ser incluída na lista negra da caça às bruxas anticomunista de Hollywood. Durante décadas, ela foi ostracizada, perdeu inúmeros papéis como atriz e viveu uma vida tranquila, dedicando-se às suas paixões, artesanato, collage, serigrafia e bonsai. Sua vida pessoal também foi marcada por traumas. Seu primeiro casamento, com o escultor Blair Gordon Newell, terminou devido ao distanciamento emocional. A relação entre ela e sua filha Sylvia era bastante tensa, em parte devido às suas frequentes e longas ausências e aos seus compromissos políticos. Conhecida em Hollywood por sua franqueza, Gloria não tinha medo de condenar o sexismo e a exploração dos atores. Muitos a respeitavam, enquanto outros a temiam. Chamavam-na de chama inextinguível. Em 1984, ela lutou e venceu o câncer de mama. No entanto, em 2004, aos 94 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão, apesar de ter parado de fumar há muito tempo. Ela lutou contra a doença por mais 6 anos, antes de falecer em 26 de setembro de 2010, aos 100 anos de idade. Seu patrimônio líquido na época era estimado em 5 milhões de dólares americanos, em grande parte graças ao filme Titanic. Mas seu verdadeiro legado reside na força de caráter, no espírito indomável e na beleza atemporal de uma mulher que nunca deixou de acreditar na esperança. Bernard Hill como o Capitão Edward John Smith. Bernard Hill nasceu em 17 de dezembro de 1944, em Manchester, Inglaterra. Aos 53 anos, causou grande impacto com sua atuação como Capitão Edward John Smith no filme Titanic de 1997. O comandante destemido escolheu afundar com seu navio, personificando uma nobreza e uma tragédia que o público jamais esquecerá. A vida de Bernard Hill, no entanto, reflete a complexidade dos papéis que interpretou. Após seu icônico papel como Capitão Smith e, posteriormente, como Ray Theoden em O Senhor dos Anéis, muitos esperavam que ele se tornasse uma estrela mundial. Contudo, seu perfeccionismo frequentemente o impediu de alcançar esse objetivo. Era sabido que ele abandonava as audições se o roteiro não atendesse às suas expectativas, e certa vez atrasou uma produção inteira simplesmente por causa de uma discussão sobre uma cena de figurino. Os diretores respeitavam seu talento, mas hesitavam em trabalhar com alguém tão teimoso. À medida que sua carreira estagnava após atingir o auge, Bernard também enfrentou decepções pessoais. Ele teve um filho e uma filha, mas o relacionamento entre ele e o filho era tenso, devido à sua personalidade rígida e a prolongados períodos de depressão. Nos últimos anos, levou uma vida tranquila e reclusa, longe dos holofotes, estabelecendo-se perto da costa de Suffolk. Não tinha mais papéis de destaque, nem era mais um grito de guerra. Apenas um velho artista à beira-mar. Sua saúde deteriorou-se gradualmente em 5 de maio de 2024. Bernard Hill faleceu aos 79 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 8 milhões de dólares americanos, proveniente principalmente de sucessos de bilheteria como Titanic e O Senhor dos Anéis.
Ao longo de sua vida, Bernard Hill manteve sua postura régia, sua imagem de capitão, rei e artista dedicado em busca da perfeição. Como Bill Paxton, como Brock Lovett. O ator Bill Paxton, nascido em 17 de maio de 1955 em Fort Worth, Texas, é um dos rostos mais memoráveis de Hollywood na década de 1990. Aos 42 anos, interpretou Brock Lovett em Titanic, um caçador de tesouros frio e obsessivo que persegue o coração do oceano, descobrindo sem saber a dor oculta da história. Seu papel foi uma porta de entrada para toda a narrativa, e o olhar penetrante e reflexivo de Paxton deixou uma marca indelével. Mas, nos bastidores, sua vida era repleta de tragédias silenciosas. Apesar de papéis notáveis em Alien, Apollo 13 e Twister, e de ser adorado por seu charme despretensioso e sotaque texano característico, Hollywood nunca lhe deu os papéis principais que ele merecia. Sua estreia na direção, Fragilidade, foi um fracasso de bilheteria e os estúdios rapidamente lhe viraram as costas. Na realidade, seu casamento com Louise Newberry foi repleto de dificuldades, marcado por rumores de infidelidade durante suas ausências das filmagens. Paxton sofria de doença cardíaca reumática desde a infância, uma condição que muitos acreditavam ser latente, mas que reaparecia com sérias consequências. Em 14 de fevereiro de 2017, ele foi submetido a uma cirurgia de coração aberto em Los Angeles. No dia seguinte, devido a graves danos nas artérias, ele foi submetido a uma segunda cirurgia de emergência. Seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente e, em 25 de fevereiro de 2017, Bill Paxton faleceu aos 61 anos em decorrência de um AVC resultante da cirurgia. Sua morte repentina abalou a indústria cinematográfica e levou a um processo judicial de grande repercussão movido por sua família contra o cirurgião e o Cedars-Sinai Medical Center, acusando-os de usar técnicas arriscadas e de abandoná-lo durante um período crítico. O processo foi resolvido de forma privada em 2022. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Paxton era estimado em aproximadamente 40 milhões de dólares americanos, conquistados ao longo de mais de 3 décadas no cinema, na televisão e na direção. Billy Zane como Caledon Hockley. Billy Zane, cujo nome completo é William George Zane Jr., nasceu em 24 de fevereiro de 1966, em Chicago, Iowa. Ele fez história no cinema aos 31 anos por seu papel como Caledon Hockley, o noivo rico, arrogant e agressivo de Rose, no filme Titanic de 1997. Cal tornou-se o epítome da frieza e arrogância da classe alta, disposto a sacrificar tudo para manter seu status. Era um papel ao mesmo tempo odioso e cativante, tão fascinante que o público não conseguia desviar o olhar. Esse papel deveria ter lançado uma carreira brilhante, mas a vida real de Zane tomou um rumo diferente. Após Titanic, sua carreira estagnou. Especialistas da indústria o descreveram como excessivamente controlador, frequentemente interferindo nos roteiros e de temperamento explosivo, o que reforçou sua reputação de pessoa difícil de se trabalhar. Sua fama se dissipou rapidamente. Apesar de papéis como o super-herói fantasma, participações especiais em Twin Peaks e dublagem do vilão Ansem na série de videogames Kingdom Hearts. A vida pessoal de Zane também foi turbulenta. Ele foi casado com a atriz Lisa Collins e, posteriormente, ficou noivo da atriz chilena Leonor Varela, ambos os relacionamentos chegando ao fim. Seu relacionamento mais turbulento foi com a atriz e modelo Kelly Brook. Esse relacionamento conturbado atraiu a atenção da mídia devido aos ciúmes, términos dramáticos e reconciliações, chegando ao fim em 2008. Mais tarde, Zane encontrou estabilidade com a modelo americana Candace Neal, com quem tem 2 filhas. Ava, nascida em 2011, e Gia, nascida em 2014. O casal está atualmente noivo. Billy Zane completará 59 anos em 2025. Ele permanece ativo, aparecendo ocasionalmente em papéis coadjuvantes, comerciais e programas de televisão como The Boys, Devil on Campus e The Larry Ray Story. Atualmente, ele dirige para a produtora Radioactive Giant e pinta, expondo seu trabalho em algumas galerias de arte selecionadas. Billy Zane permanece um nome marcante na saga da fama. Um ator que atingiu o auge da fama e depois caiu no esquecimento, deixando um legado que é ao mesmo tempo um conto de advertência e uma figura que cativará para sempre o público. Bernard Fox como Coronel Archibald Gracie.
Bernard Fox, cujo nome verdadeiro era Bernard Lawson, nasceu em 11 de maio de 1927, em Port Talbot, País de Gales. Ele era um ator com uma aparência encantadora e aristocrática e uma inteligência aguçada. No entanto, por trás dessa elegância exterior, escondia-se uma vida de surpreendentes contradições. Em 1997, aos 70 anos, ele estrelou como o coronel Archibald Gracie no filme Titanic, personificando a elegância refinada de um cavalheiro britânico em meio ao caos de um dos maiores desastres da história. No entanto, na vida real, a trajetória de Bernard Fox foi muito mais árdua. Nascido em uma família de artistas, ele estreou nos palcos com apenas 18 meses de idade. Mas por trás do brilho e glamour do sucesso na televisão, havia uma vida de contradições. Nas décadas de 1960 e 1970, enquanto estrelava séries como The Witch in Love e Hogan's Heroes, seus colegas frequentemente reclamavam de suas piadas inapropriadas e investidas indesejadas. Embora seu casamento com Jacqueline Fox tenha durado até sua morte, ele foi descrito como em grande parte simbólico, marcado por longos períodos de afastamento e distanciamento emocional. Pior ainda, Bernard lutava contra o alcoolismo severo. Em 1982, perdeu seu papel principal em uma série de televisão popular após um escândalo em um hotel. Embora fosse conhecido na tela como um inglês simpático, na vida real, Fox era considerado hipócrita, charmoso diante das câmeras, mas irritável, impaciente e de pavio curto com seus colegas de elenco. Alguns diretores se recusaram a trabalhar com ele devido ao seu comportamento persistente e destrutivo, frequentemente alimentado pela bebida ou por explosões de raiva. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 3 milhões de dólares americanos, acumulados ao longo de 4 décadas no cinema e na televisão, onde frequentemente interpretava britânicos excêntricos, como o Travesso Doutor, Bombay e o excêntrico Malcolm Merriweather. Bernard Fox morreu de insuficiência cardíaca em 14 de dezembro de 2016, no Valley Presbyterian Hospital em Van Nuys, Califórnia, aos 89 anos. Sua morte marca a morte silenciosa de um homem que outrora brilhou nas telas, mas que não conseguiu evitar as falhas em seu próprio reflexo. Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Leonardo Wilhelm DiCaprio, nascido em 11 de novembro de 1974, em Los Angeles, Califórnia, é amplamente considerado um dos melhores atores de sua geração. Ele alcançou a fama no início da década de 1990, mas seu grande sucesso veio em 1997, quando interpretou Jack Dawson em Titanic. Com apenas 23 anos na época, DiCaprio interpretou o artista sem um tostão que conseguiu uma passagem naquele navio fatídico, tornando-se um símbolo atemporal de amor e sacrifício. O relacionamento romântico de Jack e Rose no luxuoso Titanic, culminando na trágica morte de Jack nas águas geladas, tornou-se um marco na história do cinema. Essa interpretação de Jack acompanharia Leonardo por décadas, garantindo-lhe fama mundial, mas também colocando imensa pressão sobre ele. Por trás do brilho e do glamour, a infância de Leonardo foi repleta de dificuldades. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 1 ano de idade, e ele cresceu em um bairro degradado, assolado pelo crime e pelo vício. Ele chegou a admitir que poderia ter tomado um rumo errado se não fosse pela atuação. Em sua juventude, ele mergulhou na cena das festas de Hollywood, experimentou drogas e mostrou sinais de esgotamento emocional após o filme Titanic. Sobrecarregado pela fama repentina, em termos de relacionamentos, DiCaprio é conhecido por namorar supermodelos como Gisele Bündchen, Bar Refaeli e Camila Morrone, mas nunca se casou. Ele foi criticado por seus relacionamentos com mulheres muito mais jovens, o que lhe rendeu a reputação de solteirão convicto que se recusava a se viciar. Em 2016, Leonardo DiCaprio finalmente ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel em O Regresso, um triunfo após quase 20 anos de tentativas. Foi o ápice de uma carreira marcada por inovação constante e intensa paixão artística. Em 2025, Leonardo DiCaprio completará 51 anos. Ele permanece ativamente envolvido em questões ambientais como fundador da Fundação Leonardo DiCaprio, que já doou centenas de milhões de dólares para iniciativas ambientais e de combate às mudanças climáticas. Continua solteiro, atuando em filmes e permanecendo uma das figuras mais poderosas de Hollywood.
Seu patrimônio líquido é estimado em aproximadamente 300 milhões de dólares americanos, provenientes de filmes de grande sucesso, contratos publicitários e investimentos imobiliários. Ele possui inúmeras casas em Los Angeles e Nova York, além de uma ilha particular em Belize, onde está construindo um resort ecológico. Talvez seu último legado fora das telas seja Frances Fisher, como Ruth DeWitt Bukater. Frances Louise Fisher, nascida em 11 de maio de 1952, na Inglaterra, tinha 45 anos quando interpretou Ruth DeWitt Bukater em Titanic. A mãe de Rose, uma personagem profundamente preocupada com questões de classe e classe social. Com uma voz carregada de medo e discernimento aguçado, Fisher deu vida a uma das personagens mais complexas e inesquecíveis do cinema. Contudo, tal como Ruth, a vida pessoal de Frances Fisher foi marcada pelo isolamento e por uma dor indizível. Após Titanic, a sua carreira continuou a florescer tanto no cinema como na televisão, com papéis de destaque em Os Imperdoáveis, Casa de Areia e Névoa, Watchmen e Ressurreição. Mas por trás dessa fachada de sucesso, havia anos de perdas pessoais. Aos 15 anos, ela perdeu a mãe e foi obrigada a assumir a responsabilidade de criar o irmão mais novo. Já adulta, sofreu uma dolorosa separação de Clint Eastwood, pai de sua filha Francesca, em meio a rumores de infidelidade e abandono. Criar um filho sozinha a deixou emocionalmente solitária. Ela chegou a confessar: "Nenhum cavalheiro tenta me cortejar." Apesar de breves relacionamentos com George Clooney e outras celebridades, Fisher optou por permanecer solteira desde 2011, dedicando-se à sua filha, Francesca, que também se tornou atriz. Frances Fisher completará 73 anos em 2025. Ela ainda está viva e ativamente envolvida nas artes, tanto no palco quanto na tela, e defende apaixonadamente a justiça social. Apesar de uma vida repleta de altos e baixos, Frances Fisher permanece uma mulher icônica que se recusou a ser derrotada, a recuar ou a permanecer em silêncio. Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater. Kate Elizabeth Winslet, nascida em 5 de outubro de 1975 em Reading, Inglaterra, é uma das atrizes mais talentosas e consagradas do cinema contemporâneo. Em 1997, aos 22 anos, alcançou fama mundial por seu papel como Rose DeWitt Bukater, a aristocrata rebelde em Titanic, de James Cameron. Naquele navio fatídico, sua personagem se apaixonou perdidamente por Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, criando uma das histórias de amor mais icônicas já vistas no cinema. Poucas pessoas sabem, no entanto, que o filme que a catapultou para a fama também deixou cicatrizes dolorosas em sua vida real. Durante as árduas filmagens de Titanic, Winslet suportou condições difíceis. Ela quase se afogou, sofrendo de hipotermia, exaustão e inúmeras contusões. Em vez de celebrar seu sucesso repentino, tornou-se alvo de tabloides que zombavam impiedosamente de sua aparência. Comentários cruéis sobre seu peso deram início a uma longa luta com problemas de autoimagem. Ela certa vez descreveu a experiência das filmagens como um pesadelo e criticou Cameron por seu estilo de direção implacável, que lhe deixou cicatrizes psicológicas duradouras. Sua vida amorosa fora do cinema também foi turbulenta. Winslet teve 3 casamentos fracassados com Jim Threapleton e com o diretor Sam Mendes, e atualmente vive com seu terceiro marido, o empresário Edward Abel Smith. Apesar do trauma emocional desses relacionamentos, Kate sempre se fortaleceu após cada revés, criando seus 3 filhos com determinação inabalável. Sua filha, Mia Threapleton, também é atriz, tendo atuado ao lado da mãe em I Am Ruth. Apelidada de rainha dos papéis carregados de emoção, Winslet brilhou em filmes como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, O Leitor, Foi Apenas um Sonho e O Prefeito de Easttown. Suas personagens são frequentemente mulheres imperfeitas, sofredoras e rebeldes, papéis que invariavelmente levam o público às lágrimas. Ela ganhou Oscars, BAFTAs, Emmys, Globos de Ouro e até um Grammy. Em 2025, aos 49 anos, Kate Winslet continua saudável e ativa nas indústrias do cinema e da televisão. Ela continua atuando, produzindo, fazendo dublagens e apoiando iniciativas filantrópicas como a conscientização sobre o autismo, campanhas contra o bullying e a promoção da autoimagem positiva.
Seu patrimônio líquido é estimado em aproximadamente 65 milhões de dólares americanos, conquistados por meio de sua carreira de atriz, contratos publicitários e inúmeros prêmios. Após mais de 3 décadas sob os holofotes, Winslet continua desafiando os padrões e expectativas de beleza de Hollywood com força e integridade incomparáveis. David Warner como Spicer Lovejoy. David Warner, nascido em 29 de julho de 1941 em Manchester, Inglaterra. É um aclamado ator britânico conhecido por sua alta estatura, porte esguio, olhar penetrante e habilidade única para interpretar personagens sombrios e ameaçadores. Em 1997, aos 56 anos, interpretou Spicer Lovejoy em Titanic, o frio e leal servo de Cal Hockley, cuja presença ameaçadora intensificou a tensão entre o amor e o mal no navio fadado ao naufrágio. Com seu olhar penetrante, Warner gravou-se na memória do público com sua inesquecível interpretação de um aristocrata que seduz mulheres. No entanto, por trás desses papéis memoráveis, escondia-se uma vida envolta em trevas. Warner começou sua carreira nos palcos shakespearianos, estudou narrada e foi um ator renomado que interpretou Hamlet. No entanto, a luta persistente contra a depressão e outros problemas de saúde mental frequentemente prejudicou sua carreira. Seu primeiro casamento, com Harriet Lidgren, durou apenas 3 anos, supostamente marcado por ciúmes e comportamento dominador. Warner evitava a mídia, raramente concedendo entrevistas e desenvolvendo uma reputação de distanciamento e discrição na vida real. Ele passou seus últimos anos em silêncio, compartilhando sua vida com a atriz Lisa Bowerman, com quem colaborou no design de som de Doctor Who. Poucos sabiam que ele lutava contra um câncer, um diagnóstico que escondeu por 18 meses, até mesmo de seus amigos mais próximos. Em 24 de julho de 2022, apenas 5 dias antes de seu 81º aniversário, David Warner faleceu em Denville Hall, uma casa de repouso para atores em Londres. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 10 milhões de dólares, conquistados ao longo de 6 décadas no cinema, na televisão e no teatro. Mas o verdadeiro legado de Warner não foi o dinheiro. Foi a habilidade comovente e complexa que ele imprimiu a cada papel, refletindo sua profundidade e obscuridade. Como Kathy Bates no papel de Margaret Molly Brown. Kathy Bates, cujo nome verdadeiro é Kathleen Doyle Bates, nasceu em 28 de junho de 1948, em Memphis, Tennessee. Ela tinha 49 anos quando interpretou Margaret Molly Brown, uma mulher franca, corajosa e gentil no filme Titanic, de 1997. Sua indomável Molly Brown trouxe um toque de compaixão em meio à tragédia que permeava o filme e, de muitas maneiras, refletia o próprio espírito indomável de Bates. Tendo ganhado um Oscar por sua atuação impactante em Misery, em 1990, Bates nunca foi uma típica beleza de Hollywood. Como resultado, ela frequentemente era escalada para papéis coadjuvantes excêntricos ou emocionalmente intensos, o que em certo momento a levou à depressão. Ela falou publicamente sobre se sentir rejeitada pela indústria cinematográfica simplesmente por não ter a presença adequada. Em 2003, Bates sofreu um golpe devastador ao ser diagnosticada com câncer de ovário. Quase uma década depois, em 2012, ela foi diagnosticada com câncer de mama e submetida a uma mastectomia dupla. Isso interrompeu sua carreira e levou ao desenvolvimento de linfedema, uma condição rara e debilitante. Sem se deixar abater, Bates transformou a dor em motivação para se exercitar. Ela se tornou embaixadora global da rede de pesquisa e educação linfática, usando sua história para conscientizar as pessoas e até mesmo testemunhando perante o Congresso dos EUA para promover financiamento e pesquisa. Nas décadas de 2010 e início de 2020, Bates fez um retorno triunfal. Seus papéis ousados na série American Horror Story lhe renderam inúmeros prêmios Emmy e consolidaram sua reputação como uma artista destemida. Em 2002, ela chocou o público com uma cena de nudez no filme About Schmidt, desafiando os estereótipos de idade de Hollywood e recebendo aplausos. Entusiasmados por sua interpretação realista e poderosa de uma mulher mais velha, em 2024, aos 76 anos, Bates começou a estrelar a nova série da CBS Matlock. Apesar dos rumores de aposentadoria, ela os negou veementemente, dizendo que espera continuar no papel por muitos anos.
Em 2025, ela consolidou ainda mais seu status ao ganhar o Critics' Choice Award de melhor atriz em série dramática. Aos 76 anos, Kathy Bates permanece ativamente envolvida nas artes e defende a saúde. Com um patrimônio líquido estimado em 32 milhões de dólares americanos e uma obra incomparável, Kathy Bates não é apenas uma artista, ela é uma sobrevivente, uma guerreira e uma voz na luta pela sobrevivência.